Olá! Vamos mergulhar hoje num dos elementos mais importantes e, olha, muitas vezes um dos mais ignorados para o sucesso de qualquer empresa: a cultura. Ela que transforma um amontoado de gente numa equipe que ganha de verdade. Bora descobrir como? E para começar, uma pergunta bem direta. A empresa onde se trabalha é um negócio ou parece mais um barco pirata? Pode até soar meio estranha essa comparação, eu sei, mas ela é a chave para a gente entender tudo que vem pela frente. É só olhar para essa imagem que a diferença fica nítida. De um lado, tá lá o barco pirata, no meio de uma tempestade de caos e desordem. A regra ali é que não tem regra. A moral também não tem. Cada pessoa que embarca traz o seu próprio jeito de fazer as coisas e o resultado é bagunça. Agora, do outro lado, a gente vê um navio com destino certo, navegando tranquilo em direção a um objetivo. A verdade é que a maioria das empresas fica em algum ponto no meio do caminho entre esses dois. E essa falta de direção não gera só caos, não. Como esse trecho de Provérbios mostra muito bem, a falta de uma orientação clara leva à paralisação, à ruína. Muita empresa boa fica parada no tempo exatamente por isso, tá à deriva, sem um norte para seguir. Então, qual é o antídoto para esse barco pirata? A resposta é cultura organizacional. Pensa nela como se fosse a bússola interna da empresa. É aquele conjunto de hábitos, de valores, de atitudes que guia todo mundo, sabe? E mais, ela atrai e segura os talentos certos e cria um ambiente que não só vence, mas que também inova. É a cultura que transforma o barco pirata num navio com comandante, com tripulação e, o mais importante de tudo, com um destino. Ok, a gente já entendeu a importância. Mas a grande pergunta é, tá, e na prática? Como é que se constrói essa cultura forte? A boa notícia é que existe um modelo bem simples e super poderoso para isso. Vamos usar a analogia de construir uma casa. Ninguém começa uma casa pelo teto, certo? Primeiro, a gente precisa da fundação, de uma base bem sólida. Essa é a missão. Depois, a gente levanta os pilares que vão sustentar tudo, os valores. E só então, por último, a gente coloca o teto, que dá a direção e a proteção, a visão. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes? Apesar de uma casa começar pela fundação, para a gente entender o projeto da cultura, faz mais sentido começar com o objetivo final na cabeça: o teto. A visão é o destino. Ela responde àquela pergunta: onde a gente quer chegar? Ela aponta lá para o futuro e dá para todo mundo um propósito, um norte claro para remar junto. Olha só o exemplo da Nike. A visão deles não é simplesmente vender tênis, é ser referência, conectando o que eles vendem com uma ideia muito maior, de qualidade de vida. É uma meta que inspira, uma meta de longo prazo. Já a Samsung, por outro lado, tem uma visão totalmente focada em liderança de mercado. É direta, é ambiciosa e super clara para todo mundo lá dentro. O objetivo é ser o número um. A visão direciona todas as estratégias para chegar nesse lugar. Agora, vamos descer para os pilares. Os valores são o como. São aqueles comportamentos, aqueles princípios que não se negociam e que sustentam a jornada até a visão. Eles definem o caráter da empresa. Aqui a gente vê como os valores funcionam na vida real. Para a Vale, que trabalha no setor de altíssimo risco, a vir em primeiro lugar não é só uma frase bonita, é um guia para cada decisão. Para Adidas, disciplina e humildade formam a mentalidade dos competidores. E na Cacau Show, atenção aos detalhes é o que garante a qualidade de cada chocolate. Valores não são só palavras, eles guiam as ações do dia a dia. E aqui está o ponto crucial: valores precisam ser defendidos. Eles são inegociáveis. Se alguém da equipe não age de acordo com os valores, essa pessoa tem que ser corrigida. Se o comportamento continua, simples, ela não pertence àquela cultura. As empresas que mais duram são aquelas que têm valores que são de fato inegociáveis. E finalmente chegamos na fundação, na missão. Se a visão é o destino, a missão é a jornada de todo dia. É o que a empresa faz diariamente para chegar lá. É sempre uma ação. Pensa em algumas missões famosas. Uma gigante da tecnologia busca organizar as informações do mundo. Uma rede mundial de fast food foca em servir com qualidade, rapidez e simpatia num ambiente limpo. A missão é o verbo, é a ação que direciona o trabalho de todo mundo, do estagiário ao presidente. E é assim que tudo se encaixa como um quebra-cabeça. A missão, que é o que a gente faz, é a base. Os valores, ou seja, como a gente faz, são os pilares que garantem que o trabalho seja feito do jeito certo. E juntos, eles formam uma estrutura que empurra a empresa em direção à sua visão, o nosso destino. Bom, agora que o projeto está claro, chegou a hora de colocar a mão na massa.
Vamos começar a desenhar a casa da empresa ou da equipe. Começando pela fundação, pela base. Qual é a ação principal? O verbo que define o que a equipe ou a empresa faz todos os dias para ir para frente. Agora, os pilares. Quais são aqueles 3, 4, 5 comportamentos que são absolutamente essenciais, que precisam ser defendidos a qualquer custo? E, por fim, o teto. Olhando lá para o futuro. Qual é o destino? Onde a organização precisa estar daqui a 5 anos? Tem que ser algo específico e, claro, ambicioso. Definir missão, visão e valores é o ato de trocar um barco pirata sem rumo por um navio com um destino bem claro. É a diferença entre ficar reagindo ao caos e construir ativamente um futuro de sucesso. A questão final é essa: já não está na hora de parar de navegar à deriva e começar a construir?